Fala galera, professor Bruno Carvalho. Hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre aquele assunto que sempre aparece nas suas provas, né? Que sempre vai cair no seu vestibular, porque afinal de contas ele é o alicerce da física. É por isso que quando você começa os seus estudos lá básicos de física, você sempre deve começar pela cinemática, porque mandando bem na cinemática, com certeza você vai mandar super bem na eletricidade e nos demais ramos. Então é imprescindível que você mande muito bem na cinemática. Então hoje vamos conversar um pouco sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Só que não tem como eu conversar sobre movimento retilíneo uniformemente variado se eu antes não compreender o que é uma grandeza física chamada aceleração escalar média, o que esse agente físico nos mostra. Então veja bem, a aceleração escalar média, e veja que eu atribuí um sobrenome, porque eu poderia muito bem chamar apenas de aceleração. Se eu chamei de aceleração escalar, é porque existe uma outra aceleração que não é escalar. E essa nós veremos um pouco mais à frente, que é a aceleração centrípeta. Mas vamos nos prender aqui, vamos ter atenção a essa danada aqui, ó. A aceleração escalar, ela é aquela aceleração que, primeiro, antes da gente conversar sobre os tipos de aceleração, o que é que você entende por aceleração? Quando alguém acelera um carro, o que acontece com a velocidade? E quando você desacelera o carro, o que vai acontecer com a velocidade? Exatamente. Quando aceleramos um carro, a velocidade vai variar. Quando nós freamos o carro, a velocidade também vai variar. Se eu te questionar o seguinte, quem tem maior aceleração? Uma Ferrari ou um Fusca? Ambos vão de 0 a 100 km por hora, não vão? É claro que sim, mas quem vai em menor tempo? Daí a importância de encontrar a relação de proporcionalidade entre a aceleração e tempo. Pois bem, nós podemos dizer que a aceleração ela é o agente físico que é responsável por variar o módulo do vetor velocidade. Sempre que você tiver uma aceleração, consequentemente você terá alguma alteração no vetor velocidade. Porém, a aceleração escalar é responsável por variar o módulo desse tal vetor. Podemos calcular da seguinte maneira: a aceleração escalar média é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Perceba que essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, enquanto essas duas aqui, ó, são inversamente proporcionais. E aí, voltando à situação da Ferrari e do Fusca, ambos terão a mesma variação de velocidade, porém, quem vai ter essa variação em menor tempo? A Ferrari, obviamente, né? Alguns modelos vai de 0 a 100 em 3,5 segundos. Então, quanto menor o tempo, maior a aceleração escalar média. Então, Bruno, você me disse que a aceleração escalar é a variação da velocidade pela variação do tempo. Isso. Sempre que nós temos uma variação, nós representamos pelo delta alguma coisa. Por exemplo, delta S é a variação de espaço, delta T é a variação de tempo. Então, se eu tenho aqui delta V sobre delta T, teremos a velocidade final menos a inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Agora, se pegarmos unidades do SI, e aí você tem que lembrar, Sistema Internacional de Medidas, é sua obrigação saber as unidades do Sistema Internacional de Medidas, beleza? Qual é a unidade de velocidade no Sistema Internacional? Metro por segundo. E a de tempo? Segundo. Então, a nossa unidade ficará assim, ó, metro por segundo, resultando em metro por segundo quadrado. Agora, deixa eu esclarecer aqui atualmente o que seria, por exemplo, uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado. Até coloquei aqui, ó. O que significa uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado? Significa que a cada segundo a velocidade do meu móvel ela vai variar em 5 metros por segundo. Só que o que acontece? Essa velocidade não só pode variar para mais, ela pode variar para menos também. Quando você
aciona, por exemplo, o freio do seu automóvel. Então, o que seria uma aceleração de menos 2 metros por segundo quadrado a cada segundo? A sua velocidade ela vai diminuir 2 metros por segundo do módulo. Então, imagine que você esteja trafegando a 20 metros por segundo. Imprimiu essa aceleração. Passou um segundo, diminui 2, passará a ser 18, mais um segundo, diminui mais 2, passa a ser 16, mais um segundo, 14, 12, 10, até o seu veículo entrar em repouso. E aí, deu para compreender o que é a aceleração escalar média? Pois bem, existe um movimento que vai apresentar essa aceleração escalar constante, e é um movimento retilíneo uniformemente variado. Daí, você tem que ficar atento às características do movimento. Por exemplo, qual é a principal característica aqui? Trajetória retilínea. O módulo da velocidade vai ser variável e a aceleração escalar vai ser constante. Significa, então, que ele vai ter variações, a mesma variação de velocidade em intervalos de tempos iguais. Então, a cada 1 segundo, se voltarmos para essa situação aqui, ele vai aumentar 5 metros por segundo no módulo da sua velocidade. E aí, do contrário do movimento retilíneo uniforme, o uniformemente variado, ele não vai obedecer apenas uma função horária, ele vai obedecer 3 relações. E é importante você ficar por dentro delas. Se liga aí. A primeira é a função horária da velocidade. E deixa eu te dizer por que função horária. Função horária porque depende do tempo. Da velocidade por quê? Porque a variável que está isolada é a velocidade. Então, função horária da velocidade. Então, aqui ela, V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Alguns alunos ou alguns professores gostam até de criar frases, né, para facilitar a memorização. Por exemplo, vovô e vovó adoram tapioca, vovô e vovó adoram tricotar. Mas lembra, você não pode sair decorando essas fórmulas, né, decorando essas relações matemáticas, se não souber o que significa cada uma dessas variáveis, beleza? Temos aqui também a função horária do espaço, e aí essa já é uma função quadrática. Posteriormente veremos os seus gráficos, tá? Se é uma função quadrática, temos aqui, ó, ela é uma função do segundo grau. Por que que a função horária do espaço é horária? Porque depende do tempo. É do espaço porque a variável que está isolada é o espaço. Então temos espaço final igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Muito parecido com aquele tal super sorvete que aprendemos em sala de aula. Você pode batizá-lo assim, ó, super sorvete atômico com 2 bolas em cima, 2 bolas embaixo, para dar um ar mais divertido aos nossos estudos de física. Beleza? Mas, Bruno, se eu não tiver nem o tempo, se eu tiver a velocidade e o espaço, se eu não tiver o tempo, relacionando essas duas funções aqui, você encontra essa aqui, ó. Se você isola o tempo e substitui nessa de baixo, você vai encontrar a equação de Torricelli, que diz que velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a tua variação de espaço, o teu deslocamento escalar. E aí você pode fazer, ó, V ao quadrado é V vezes V, vovô. V0 ao quadrado, V0 vezes V0, vovó. Vovô e vovó, mais 2 amigas num triângulo social. Beleza? Essa é a equação de Torricelli. Esse é um movimento uniformemente variado. Bruno, qual equação eu vou utilizar? Depende do que a questão te pede e depende do que ela vai te oferecer. Ok? Vamos para cima, bons estudos e até a próxima.